Olá, paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa mística franciscana secular. Você encontra textos, você encontra vídeos, curiosidades, histórias de santos e muito mais. Aproveito também e faço o convite para visitar as nossas fraternidades espalhadas por esse mundo afora. Com certeza, se na sua cidade não houver uma fraternidade, próximo à sua cidade com certeza haverá. Venha conhecer a nossa fraternidade, vivenciar a nossa espiritualidade, que há mais de 800 anos estamos anunciando Cristo, na forma simples, singela e alegre, como nosso pai fundador São Francisco de Assis. Hoje vamos iniciar um novo ciclo de vídeos. Vamos falar da história, a breve história da Ordem Franciscana Secular, que se encontra nesse livro, que é Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana, Conferência dos Assistentes Gerais da Ordem Franciscana Secular. A editora é Ordem Franciscana Secular do Brasil. Eu vou colocar no comentário do vídeo no YouTube os dados completos para caso você se interesse em comprar. O título fala em breve história da Ordem Franciscana Secular, mas aqui é um texto bem extenso, que de breve não tem nada, né? Talvez comparando os 800 anos, realmente isso é um bilhete, mas é um texto extenso que vai dar muitos vídeos, mas que vai ajudar a esclarecer e se aprofundar mais sobre a história da Ordem Franciscana, desde os seus primórdios até a atualização da regra, que foi na década de 70 do século passado, logo após o Concílio Vaticano II. Então, eu vou começar pela introdução, lendo algumas partes, às vezes pausando, para conversar com vocês, partilhar alguma coisa sobre o que eu percebo na leitura. Então vamos lá. Capítulo 1, breve história da Ordem Franciscana Secular. Introdução. A OFS é uma ordem penitencial que se vincula ao homônimo movimento nascido na Igreja como resultado da disciplina eclesiástica penitencial. Desde as origens, a Igreja esforçou-se por delinear uma doutrina e uma prática penitencial, doutrina e ritual, que se pôde sintetizar nesses termos. Aquele que foi batizado e que comete pecado pode obter o perdão fazendo penitência, convertendo-se. O pecador que queria converter-se, mudar de vida, deixar o pecado, entrava na ordem da penitência ou dos penitentes e nela permanecia até cumprir a expiação fixada pela comunidade em acordo com o bispo. Ao lado dos penitentes obrigados, aqueles que cometeram pecado, nasceram com o tempo os penitentes voluntários, desejosos de uma vida de maior perfeição. Aqui a gente já vê que a criação, o surgimento dos penitentes foi iniciativa da própria Igreja para acolher aqueles que pecavam. E seria uma expiação para se converter novamente para entrar na comunidade. Era muito comum, no início do primórdio do cristianismo, muitas pessoas quererem se converter ao cristianismo já próximo à morte, por temor ao pecado. Então, quando eles viam que já estavam em risco de morte, para viver tal qual a proposta do cristianismo, viver sem pecado, na santidade, na graça de Deus, eles aproveitavam esses últimos momentos, porque era muito complicado a expiação daqueles pecados, né? O perdão daqueles pecados diante do contexto da época. E para acolher essas pessoas,
a igreja assistia dessa forma, em grupos de penitentes, que no primeiro momento eram obrigatórios, e foram surgindo aqueles que já aspiravam à santidade e permaneceram numa vida de penitência, que eram os voluntários. A OFS é uma ordem secular. O valor da secularidade sempre se manifestou no decorrer dos tempos, de tal modo que na Idade Média era reconhecida como uma das 3 ordens existentes na Igreja: Ordem Clericorum, ordem que era dos clérigos, Ordem Monacorum, que era dos monges, e a Ordem dos Penitentes. Esta Ordem dos Penitentes não se liga a todos os fiéis da Igreja, mas somente aos cristãos que tomaram a decisão de fazer parte de uma das diferentes modalidades existentes de penitentes voluntários. A OFS é uma ordem franciscana. Nosso intuito é mostrar como uma parte desses penitentes seculares procuraram a ajuda de São Francisco e de seus irmãos e passou a seguir a norma de vida que lhe foi dada por Francisco de Assis. Dessa forma, esta ordem penitencial secular se encontra animada pelo carisma de Francisco e nele imersa forma parte da grande família franciscana. Francisco é um homem da penitência. Foi um penitente no sentido bíblico do termo. Os primeiros frades eram chamados de irmãos penitente de Assis. A ordem terceira franciscana era conhecida como Ordem dos Irmãos e das Irmãs da Penitência. Francisco, quando ele começou a sua missão, isso eu já falei em alguns vídeos anteriores, ele vivia tal qual como os penitentes bíblicos, ele vivia isolado nos desertos, no deserto de gelo de Assis, nas igrejinhas abandonadas, no meio das florestas, nas grutas, no deserto, andava com cajado, um cinto, tal qual João Batista e outros profetas do deserto. E quando ele ouviu o evangelho de anunciar por aí a boa nova, levar só uma sandália, não ter cinto, não ter bastão, não ter sacola, viver totalmente da providência de Deus, é que Francisco verdadeiramente despertou para a sua grande missão como missionário, como pregador, sem deixar aquele seu carisma inicial de contemplação, de silêncio, de recluso de lado. A gente conhecia 2 lados de Francisco, o missionário e o eremita, que são características muito profundas dentro da mística franciscana. Então, nesse momento de introdução, a gente observa como é que surgiu a Ordem dos Penitentes, que foi uma iniciativa da própria igreja. E na Idade Média, mais precisamente na Europa, é que começaram a ter esses grupos de penitentes voluntários. E um desses grupos se identificaram com a espiritualidade. Talvez no primeiro momento não seria um grupo, mas pessoas, talvez do próprio grupo, se identificaram, mas não podendo conviver com os frades, com os irmãos ou com as irmãs da pobreza, que são as clarissas, por questão de responsabilidades em casa, com esposa, com filhos. Mas Francisco os abraçaram e acolheram. E isso a gente vai ver no desenrolar dos próximos vídeos, dos próximos capítulos. Mas nesse primeiro momento, nessa introdução, já apresento mais detalhes, mais ricos detalhes sobre o surgimento das ordens terceiras, das ordens dos penitentes e como isso se desenrolou durante séculos. Amém? Paz e bem.